Vamos ter que Olá, recordar. queridos. Aí, vou começar agora. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista sensacional no meu canal no YouTube. E essa fera ter topado conversar, pô, cara simpático, gente boa demais, que gente fina. E, poxa, Eusébio, se apresenta aí pra gente, fala aí e tal, se apresenta aí pra galera. Bom, pessoal, meu nome é Eusébio Rezende, né? Eu sou narrador esportivo do canal Sport TV, já estou no canal há 23 anos, completei esse ano de 2020, entrei em 1997. Parte do meu tempo dedicado à narração é direcionado ao tênis, mas eu também adoro trabalhar em outras modalidades esportivas, como futebol, vôlei, basquete, o que pintar a gente faz. Eu já trabalhei com transmissão de Olimpíada e já estou indo para a minha sexta Olimpíada, que é a Olimpíada de Tóquio, né? Comecei em Sydney em 2000, depois Atenas, depois Pequim, Londres e Rio de Janeiro, que foi especialíssimo para mim, porque a gente estava aqui na nossa casa. Não, foi maravilhoso. Mas a gente vai chegar lá, Eusébio. Nós vamos chegar aí. É. Vamos começar lá de trás. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta que acredito que muita gente faça para você, né? Mas eu vou fazer. O nome Eusébio é em homenagem ao craque? Ao craque português? Exatamente, em homenagem àquele. Eu estou vendo um livro na sua estante, eu não sei se é sobre ele, está lá no cantinho lá. Sim, é sobre ele. É sobre ele. Em homenagem a ele. O meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. O meu pai, ele tentou ser lateral esquerdo do Cruzeiro. Meu pai é de Minas. Meu pai nasceu no norte de Minas, uma cidade chamada Maravilha. Eu nunca fui na cidade do meu pai, na verdade. Mas ele lá tinha um núcleo do Cruzeiro, ele começou a treinar. Meu pai era curioso, que ele escrevia com a mão direita e estava com a esquerda, né? Ele era ambidestro nesse sentido. E ele, naquela época, era muito difícil ter televisão, mas ele tomou conhecimento de alguns jogos da Copa de 66, em que Portugal eliminou o Brasil e o Eusébio jogou muito e tal, e ele ficou fã desse cara. Isso foi em 66, eu fui nascer 4 anos depois, ele foi conhecer a minha mãe nesse mesmo ano. Nesse mesmo ano ele conheceu a minha mãe. Aí eu só fui nascer 4 anos depois. Eu nasci em 1970, pós-Copa de 70. O Brasil já era tricampeão mundial quando eu nasci, porque eu sou de outubro e o Brasil foi campeão no meio do ano, em junho, julho. E ele não esqueceu daquele cara, né? Ele não esqueceu e quando eu nasci, a minha mãe queria colocar Pedro e ele não, ele bateu o pé lá e foi no cartório e colocou Eusébio. E curiosamente o nome dele era Vicente. E Vicente era zagueiro da seleção portuguesa e jogou com o Eusébio aquela Copa da Inglaterra em 66. É uma homenagem para o Eusébio. Eu gostaria de jogar 5% do futebol que o Eusébio teve, né? Eu seria milionário hoje. 5% já seria muito, jogava demais o craque em português. Poxa, Eusébio, legal, você estava falando aí, a gente estava batendo papo antes, e assim, a sua mãe também é daqui de Minas, né, da Zona da Mata, né, pertinho aqui de Sim, a minha mãe também já não está mais entre nós, infelizmente, partiu há fazer 3 anos. Ela nasceu numa cidade chamada Eugenópolis. Essa cidade fica a 20 quilômetros de Muré. Muré acho que é a principal cidade daquele pedaço ali, né? Muré é uma cidade bem grande, a cidade tem muita coisa. E Eugenópolis hoje deve estar aí com cerca de 10 mil habitantes no máximo. Não tem muito. Se crescer, vai crescer para o alto, porque a população está bem ali concentradinha, né? Tem tempo que eu não vou lá. A cidade da minha mãe eu já conheço mais. Ali, a minha infância eu ia muito para lá. Até pouco tempo estava indo para lá e estou pensando em voltar em breve, aí, depois que passar esse período louco de pandemia que nós estamos vivendo aí. É um período maluco mesmo. Mas aí, né, aí você falou que nasceu no Rio, o seu pai conheceu sua mãe e eles foram para o Rio, aí você se sente mineiro, mas me sinto mineiro porque eu sou filho de 2 mineiros, mas meu pai ele foi conhecer a minha mãe no Rio de Janeiro, porque a família do meu pai já tinha vindo para cá. Boa parte da família do meu pai tinha vindo para o Rio. Ele tinha um irmão aqui, e tinha um monte de filho e abrigou meu pai na casa dele. Meu pai
Meu pai tentou a vida em Belo Horizonte, ele veio de Maravilha para Belo Horizonte, ele tentou jogar futebol, mas não conseguiu, tal. Chegou a entrar na base do Cruzeiro, mas aí não vingou, aí teve que trabalhar. Meu pai era serralheiro. Serralheiro, fazia grade, portão, porta de ferro e de alumínio. E era uma coisa rara na profissão. Ou você faz ferro ou você faz alumínio. Ele conseguia fazer as duas coisas. E ele veio para Belo Horizonte e conseguiu um trabalho ali, mas aí não ficou muito bom. E teve um período que ele foi para São Paulo tentar a vida por lá. Aí a paixão cruzeirense foi pintada de preto e branco, porque ele passou a acompanhar o Corinthians, porque naquela época não tinha muita opção do que você ia fazer no fim de semana. A gente não tem a tecnologia, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Você não sai de casa, você transforma a sua casa num parque de diversões. Mas naquela época ele não tinha, era muito jovem e passou a acompanhar a torcida do Corinthians para os jogos do Corinthians no interior. Acompanhou um tempo aí a fiel torcida. Aí a vida em São Paulo também para ele não foi legal. E aí ele entrou em contato com os parentes que já estavam no Rio de Janeiro e veio para cá. Veio para cá em 66, também na época da Copa da Inglaterra. E aí foi morar na casa do meu tio. Engraçado que a casa está lá até hoje, não mora mais ninguém lá, tal. Muita gente já não está mais por aqui também. Tem alguns primos ainda que estão por aí. E ele, nesse período, a minha mãe já vivia aqui. A minha mãe veio para o Rio de Janeiro, minha mãe nasceu em 1942. A minha mãe veio para o Rio de Janeiro em 1946 e nunca mais voltou a morar em Minas. Né? E meu pai veio morar muito perto da minha mãe. Por coincidência, eles se encontraram muito perto ali e aí conheceu a minha mãe já tinha 2 filhos, né, de um primeiro casamento, os meus irmãos. Também já não estão mais aqui. E aí se conheceram, se casaram e dessa união surgiu o amigo que está falando com você. Essa fera. E aí, mas que história, né? Quer dizer, você vê como é que são as coisas vão se encaixando e vão levando e tal. E assim, eu acho bacana. Eu te perguntei do Eusébio, eu gosto do nome, e eu falei, cara, só pode ser, né? E a sua infância foi uma infância com esporte, Eusébio? Você gostava de jogar bola, de praticar esporte? Como é que era na escola? Sim. Teve algum professor que te marcou? Conta pra gente aí como é que foi a infância. E se já lá naquela época você já gostava de narrava futebol de botão, sei lá. Cara, assim, eu fui criado num lugar, assim, tá lá até hoje, de vez em quando eu tenho parentes ainda lá. Eu nasci em Duque de Caxias, né? E eu morei num lugar chamado Largo dos Guedes, que na verdade o Largo dos Guedes era lá embaixo, porque eu morava num morro que você tinha que descer do ônibus e andar por uma estrada nem asfalto tinha. Você andava aí uns 20 minutos para chegar em casa, subia um ladeirão, tinha uma pedreira engraçada que era engraçado. Você subia uma ladeira e do lado direito era uma pedreira que eles tiravam pedra dali e como eles abandonaram a pedreira, em cima da pedreira o campo de futebol e o campo de futebol acabava quando começava o precipício. E como eles abandonaram a pedreira, ela começou a crescer vegetação. A Mata Atlântica, que era originária da mata, a mata tomou conta e tinha um córrego. O córrego não era poluído, ele só era poluído depois que ele descia da pedreira. E ali aparecia cobra, aparecia de tudo ali, aparecia jacaré e tal. E quando a bola caía lá, era um drama. Aí você tinha que escolher alguém, amarrar uma corda e segurar o sujeito na corda para ele subir, escalar a pedreira, ou senão teria que dar uma volta de mais de 1 quilômetro para ela pegar a bola e passar pelo riozinho, né? Tem que entrar na água. E aí eu jogava muita bola ali, o campo era dividido com todo mundo, né? A criançada tinha o espaço dela, os adultos ocupavam o campo muito pouco, porque eles tinham o jogo deles de fim de semana marcado sempre para sábado e domingo, 10 horas da manhã. Nesse horário, a criançada não usava o campo. Mas fora isso, durante a semana, ou em qualquer horário do fim de semana, depois que o jogo deles acabava, a criançada podia usar tranquilamente aquele campo de futebol ali. A gente sempre jogou muita bola. Eu tive uma infância muito solta, né, nesse sentido, porque onde eu morava tinha muito espaço, tinha muito descampado. Eu lembro que passa lá até hoje, passam torres de comunicação da companhia elétrica, e era uma rota
não, continua sendo uma rota aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que é o Galeão. E até hoje, e às vezes quando eu voltava das minhas viagens, sobretudo as viagens internacionais, né, que é a rota do voo internacional, eu sempre passava em cima da casa que eu morava. A casa está lá até hoje. A casa foi vendida, já deve ter sido vendida para outras pessoas depois. A casa está lá até hoje, tem o coqueiro lá no fundo da casa, tem uma outra propriedade que colava no coqueiro e que dava para uma rua de trás que saía em cima das torres de comunicação, que também tinha campo de futebol. Ou seja, e aí eu olho de cima e falei, caramba, eu não imagino que há alguns anos atrás eu estava ali correndo, jogando bola, brincando de pique, e aí passava um avião, eu olhava para cima e falei, que troço estranho aquilo ali, será que tem gente ali dentro? Aí depois, quando eu comecei a entender um pouco mais, eu falei, será que um dia eu vou entrar num negócio desse aí? Né? E era um drama para nós, porque naquela época o Concorde, ele vinha ao Brasil. E ele descia no Rio de Janeiro. Então, quando ele estava se aproximando da área de pouso, ele já passava em cima da minha casa. E era um barulho, assim, absurdo. Era um barulho de quebrar vidraça. E a gente morria de medo. A gente era crente, morria de medo daquele avião. Mas aí o meu irmão falou, não, vamos lá ver, cara, o avião é legal, tá? Aí quando o meu irmão estava em casa, meu irmão era mais velho, aí eu saí e dava uma olhada no Concorde e via, porque realmente o avião era muito diferente de um avião normal. Né? Passavam aviões sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. Aí você fala, o avião da cor tal vai passar aí. Porque naquela época você não tinha tantas rotas aéreas como você tem hoje, né? Hoje em dia, a cada 30 segundos está passando um, né? Então, a minha infância foi nisso aí. E alguns amigos me falam que na escola, quando eles ficavam jogando futebol, eu ficava narrando. Eu, sinceramente, não lembro disso. Realmente, eu não lembro disso. Eu estava mais preocupado em participar da pelada do que narrar a pelada. Aí, quando surgiu o boom do vôlei no fim dos anos 80, início dos anos 80, né? Melhor dizendo, que culminou com a prata olímpica em 84, aí todo mundo passou a jogar vôlei na escola, botaram a rede lá, a gente também passou a brincar de vôlei. Aí, um pouquinho mais velho, já em 87, quando a seleção de basquete ganhou o Pan-Americano dos Estados Unidos, aí todo mundo passou a jogar basquete. Aí também brinquei de basquete, mas nunca fui um atleta. Eu era um atleta de mediano para ruim, né? Tanto que no futebol fui parar no gol, meu. Aí no gol eu conseguia me virar. Isso no futsal, porque no futebol de campo o gol é grande demais. Eu falei, eu não vou cobrir isso tudo aqui. O cara chutava, a bola entrava. No futsal, como eu era um cara grande, eu era muito maior do que isso, mas muito maior mesmo há alguns anos. Aí eu fechava bem o gol. Cheguei a jogar campeonato oficial em escola e tudo. Mas fora isso, eu sempre fui um atleta bem amador que admirava o futebol de outros, mas... E tênis eu fui pegar numa raquete já depois de 40 e tantos anos, né? Já morando, já na fase de casamento e tal. E morando em Niterói com alguns amigos, a gente bateu uma bolinha lá, mas eu não faço aula de tênis, não jogo tênis, entendeu? A minha visualização, né? a minha visualização do jogo de tênis é a experiência adquirida ao lado de pessoas que jogaram e que me ajudaram a visualizar o jogo, a entender como aquilo funciona. E eu passei a ter contato com o jogo de tênis lá para os idos de 87, quando da extinta TV Manchete, eles ainda faziam Wimbledon, Roland Garros e tal. Aí eu comecei a olhar um pouco. Eu lembro que na Band também, um pouquinho antes, eu vi alguma coisa, mas eu me prendia. A contagem não era um negócio muito tranquilo para mim. Aí, com o tempo, eu fui entendendo um pouquinho melhor. Aí botava uma redinha lá, meu sobrinho já tinha nascido. Eu tenho um sobrinho que ele é só 10 anos mais novo do que eu, ou seja, ele tem 39 anos. Ele vai fazer 40 anos. Não, já fez 40 anos esse ano. E aí, porra, já na casa nessa casa que eu te falei, da rota aérea, eu morei até 11 anos de idade, depois eu me mudei para outro lugar. Aí, para uma casa melhor, que já tinha um terraço, enfim. Aí a gente colocava lá, ficava brincando de ping-pong, improvisava lá. Ou se não, botava uma redinha improvisada para brincar de tênis, mas, assim, profissionalmente, nesse nível aí, eu nunca fui um atleta. Mas a visualização do jogo eu consigo entender através da experiência adquirida. Aliás, eu faço, dos 23 anos que eu tenho
no Sport TV, 22 deles eu já narro tênis, entendeu? A partir do segundo ano eu comecei a ter contato com o esporte. Não, a gente ouve essa voz aí, na mesma hora eu já começo a imaginar os jogos de tênis. Eu gosto muito da sua narração e assim, de uns tempos para cá, a Sport TV começou a abrir espaço para vocês também estarem falando o nome das pessoas que mandam Twitter. Isso não acontecia tanto antes, porque, por exemplo, eu mandava alguns tweets e nunca ninguém lia. Mas eu comecei a perceber que de uns tempos para cá isso mudou. E você já até leu alguns tweets meus. Sim. E isso é bem legal. Isso eu acho bacana, essa interação. Mas vamos voltar lá. Aí você falou e tal, pô, será que um dia eu vou andar num troço desse daí? Quantos países, Eusébio, você conhece? Assim, o tênis, ele me levou para alguns países, assim, eu conheço, tanto você não, fala o termo conhecer, né, meio relativo. Para viagem de trabalho ele é um tanto quanto relativo, mas você estava lá, você tem sempre um tempo ou outro para conhecer algumas coisas. Eu conheço a África do Sul. Por que eu conheço a África do Sul? Não é que eu tenha feito evento lá, porque a África do Sul foi rota para a Austrália. Ou seja, a minha primeira viagem internacional foi para a Austrália. Aí o cara vai perguntar, pô, você fez a Olimpíada de Sydney? Não, fiz a Olimpíada de Sydney do Brasil. É que no ano seguinte, o Guga em 2000 ligou Lisboa, ele virou número 1 do mundo. No ano de 2001, ele ganhou o Roland Garros, e como a regra da ATP diz que se você ganhar um Grand Slam e estiver colocado entre os 20 melhores do ano, você tem uma vaga garantida para a Masters Cup. Na época, a Masters Cup, hoje a gente chama de ATP Finals, que reúne os 8 melhores da temporada. Mas com a pontuação do Guga era tão boa, ele já estava entre os 8 melhores também. Então ele foi para Sydney. E como ele estava no auge da carreira, o canal mandou uma equipe para Sydney, na Austrália. Só que 2001 foi um ano que foi marcado pelo mês de setembro. Teve o ataque terrorista às Torres Gêmeas, no World Trade Center, e meses depois, novembro, em outubro, né, no mês seguinte, uma missão americana invadiu o Afeganistão querendo decapitar o Osama Bin Laden. Então, uma rota por cima, via Europa, seria uma rota muito arriscada. Uma rota pela Turquia, mais arriscada ainda. Aí tinha uma rota que era meio cruel. É uma rota que você faz daqui Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Auckland, Sydney. Essa rota ela é um pouco cruel porque a perna de São Paulo para Auckland ela é muito longa. Ela chega a 18 horas quase. Então a gente tinha uma rota que ficou economicamente mais barata, só que ela ia demorar um pouquinho mais. Por quê? Como eu morava no Rio, mas tinha metade da equipe, deixa eu ver. Não, todo mundo no Rio de Janeiro, porque inclusive na época o Dácio Campos, que era comentarista, ele morava no Rio de Janeiro, ele morou um ano no Rio. Então a gente saiu do Rio, a gente foi para São Paulo. De São Paulo a gente foi para Joanesburgo, na África do Sul. E você tem que dormir um dia em Joanesburgo, no hotel da companhia aérea, porque não tem voo para Sydney todo dia. O voo para Sydney sai no dia seguinte à sua chegada. Então eu fiquei um dia em Joanesburgo na ida, num hotel muito perto do aeroporto. Você olhava da janela do quarto e via o aeroporto lá. E aí deu para a gente conhecer muita coisa em Joanesburgo. A gente ficou um dia, praticamente 24 horas em Joanesburgo. O fuso horário não estava tão atrapalhado ainda, porque é um fuso horário de 5 horas. Aí no dia seguinte, o duro é que você não tem nem como desfazer mala, né, amigo? É com aquela roupa ali, pega. E aí, dia seguinte, já vai para o aeroporto e pega o voo para Sydney. De São Paulo, do Rio para São Paulo, 1 horinha, porque é Guarulhos. De São Paulo para Joanesburgo, 10 horas, 9, 10 horas. De Joanesburgo para Sydney são mais 13. Mas é a rota menos cruel, porque você dormiu um dia numa cama normal, entendeu? Você dormiu um dia numa cama normal depois de 10 horas de viagem. E aí quando você pega a 5ª hora de voo
Depois que você saiu de Joanesburgo para si, você já começa a trocar tudo. E tem uma determinação. E tem uma determinação da companhia aérea que os comissários vêm fechando todas as persianas. Você não pode ficar com aquilo aberto. Senão você corre o risco de entrar num processo meio que de loucura que você vai ver o pôr do sol várias vezes, né? Você está indo no contrário do fuso horário. E eles não deixam, né? É dramático. Isso aí é meio chato. Mas aí mais 13 horas para sair. Eu cheguei em Sydney, eu lembro que eu saí daqui, eu não lembro o dia. Eu acho que eu saí daqui numa sexta-feira à noite e cheguei em Sydney, aí já contando com essa passagem para o Joanesburgo, numa terça-feira às 5 da tarde. Assim, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Aí fomos para o hotel, aí combinamos assim, a gente fica aí, a gente sai, vamos para algum lugar, jantar, tal. A gente fica até umas 11 horas, aí a gente volta, até às 10 horas, que as coisas costumam fechar 10, né? Aí a gente volta para o hotel, mais 11 a gente dorme e coloca o fuso em dia. Tá, foi a última coisa que eu escutei. Porque eu tava sentado na cama, quando eu acordei, eram 4 da manhã, não tinha ninguém no quarto, eles conseguiram sair, eu não consegui, eu dormi direto. Aí depois fiquei enrolando até a hora do café da manhã. Eu só lembro de olhar para o lado e ver o cara que estava dividindo o quarto comigo, que naquela época nós dividíamos quarto. E eu nem lembro quem estava comigo, acho que era o Edu Mendonça. O Edu Mendonça, que hoje é casado, ele não trabalha mais com a gente, ele é casado com uma menina chamada Bruna Gosling, que foi nossa repórter até pouco tempo também. Essa foi a minha primeira viagem internacional. Aí também conheço Estados Unidos, eu fui muito para lá, eu fui 7 vezes a Nova York fazer o US Open, e fui a uma cidade na Flórida, chamada Jacksonville, fazer uma Copa Davis Brasil e Estados Unidos, que é uma cidade que você sai daqui, desce em Miami e pega uma conexão para lá. Tanto que a conexão eu perdi, né? Que eu cheguei em Miami, aí eram 2 voos chegando do Rio de Janeiro e 2 voos chegando de São Paulo. Ou seja, 4 voos chegando do Brasil na mesma hora. Imagina a fila da imigração. Tinham mais de 500 pessoas na fila da imigração. Quando eu consegui sair da imigração, cheguei no balcão da companhia aérea, a moça já olhou para a gente e falou assim, eu sei que vocês perderam a conexão de vocês, mas fica tranquilo, vocês vão na próxima. Entendeu? Eu fui chegar em Jacksonville umas 15 horas depois que eu saí do Brasil, ou mais. E é uma cidade bem legal, porque é uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo. Você imagina uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, mas com 1 milhão de habitantes apenas. São Paulo hoje tem quase 20 milhões de pessoas morando na capital. Jacksonville tem 1 milhão. Hoje já deve estar, se foi 2013, Jacksonville deve ter aqui. Não deve ter muito mais do que isso. 1 milhão e 200 mil. Deve ser, não. E você não vê gente, é desesperador, porque você não vê gente, você está acostumado com muita gente. E aí entrava no ginásio que foi a Davis, aí ficava cheio. A gente aí durante o jogo cheio, a torcida americana e tal. Aí acabava o jogo, a gente tinha que fazer um pós-jogo de mais ou menos uma meia hora. Quando eu olhava para trás, já estava vazio. É um ginásio de uma universidade. Quando a gente saía do ginásio para ir embora, eu falei, cara, esse povo todo que saiu daquele dia já foi embora para casa? 5, 6 mil pessoas já foram embora para casa. Não tem ninguém. Você só vê gente em shopping. Lá eles têm uma tradição de shopping a céu aberto, como tem alguns em São Paulo. No Rio de Janeiro tem muito isso, né? Na área da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, tem muitos esses shoppings a céu aberto. Sim. Lá eles têm. E aí foi o lugar que eu vi muita gente, porque tem bares, restaurantes, estava muito cheio, muito cheio. Fora isso, eu não vi. E são os países que o tem. E me levou para Londres também. Eu fui a Londres fazer o Finals em 2014. Que seria a final entre o Federer e o Djokovic. O Federer apresentou um problema nas costas e na semana seguinte o Federer participaria da final da Davis pela Suíça. Ele preferiu priorizar a final da Davis a jogar o Finals. Mesmo porque ele não conseguiria... Foi uma semifinal que ele jogou. Esse ano foi porque o tempo passa tão rápido, né?
na semifinal, foi um jogo que ele estava perdendo para o Wawrinka. Exatamente. Ele correu atrás e virou. Aí o jogo Isso. foi super longo. O jogo estava praticamente perdido para o Federer. Sim. O Federer conseguiu buscar. Aí no outro dia, pô, é raríssimo, né? O Federer, assim, ele enquadra, ele não desiste nunca, ele não sai do jogo. Mas... E a gente tem uma preparação toda. Como a gente iria embora no dia seguinte, ou seja, aquele dia eu acordei mais cedo para deixar minha mala pronta, para depois do jogo a gente aproveitar alguma coisa, acordar cedo e pegar um voo para o Brasil de manhã. Que eu achava uma delícia se pegar um voo para o Brasil de manhã, que você chegava aqui no fim da tarde, não viajava a noite toda e tal, enfim. E aí eu cheguei, a gente tem uma preparação toda diferente para uma final, porque o pré-jogo da final ele é um pouco maior e tal, e tem que acertar com a produção do Brasil. Você não tem a produção no teu ouvido, ela fala diretamente naquela época. Hoje não, já está no tudo mundo, você liga um computador, você consegue. Mas em 14 ainda tinha esse tipo de dificuldade. Isso aí, tô falando de 6 anos atrás apenas. E o coordenador ficava comigo dentro da cabine e ele com o telefone aqui, ele mandava eu chamar os VTs. Só que a gente chega muito cedo para organizar a cabine. A cabine não tinha uma iluminação, porque a cabine é cedida pela organização, assim, a gente não cuida da cabine. Essa cabine, os caras te dessem a cabine, ó, tem um mês antes aí, vão te dar essa cabine um mês antes, vocês fazem o que quiser dela, mas eles não, eles te apresentam a cabine, vai um técnico lá, liga tudo e você tem que se adaptar àquilo ali. E a gente chega muito antes para poder preparar o evento. E aí eu cheguei muito cedo, aí a gente... A sala de imprensa era uma maravilha, que tinha um caminho que levava para um pub, e o pub da imprensa, ou seja, era um happy hour constante. Você comia, você bebia, porque nesses países eles não. Você que é da imprensa, você não pode beber trabalhando. Lá eles não ligam para isso, não, amigo. Eu cansei de ver jornalista tomando vinho e trabalhando. A gente que é brasileiro, que a gente não faz isso. E aí cheguei, passei pela imprensa e tal, todo mundo trabalhando normalmente, e daqui a pouco eu encontro com a Maria Esther Bueno. Aí eu falei, ei Maria, animada para fazer essa final com a gente? Ela, não vai ter final. Falei, como não vai ter final? Ninguém me falou nada sobre isso. A gente, aqui na imprensa, ninguém... Não. Eu acabei de conversar com o Federer e ele falou que não vai jogar porque está com problema nas costas. Que moral. Olha, bom, se você disse que conversou com ele, e eu confirmei, antes, o Tim Hammond falou para mim que talvez o Federer não jogasse. Aí eu fui no Federer, conversei com ele e falei, Maria, não espalha não, mas eu vou entrar na quadra, vou anunciar que eu não vou jogar. Né? Aí a gente já sabia, só que a gente não podia sair espalhando, porque senão a gente queimava a confiança do Federer com a Maria Esther. E eu falei, o que eles vão definir então? Ela falou, não, eles devem buscar o Murray em casa para o Murray fazer uma exibição aí, um set profissional com o Djokovic, para o público que está aí, que pagou o ingresso, não ficar muito louco. Aí os caras fizeram isso, buscaram o Murray, que já estava em casa. A sorte é que ele não tinha ido para outro lugar. E aí ele voltou e fez a exibição lá com o Djokovic, né? E o Federer priorizou, porque uma semana depois ele ganhou a Davis. Ele estava melhor, ele ganhou a Davis, foi para Lille, né? Inclusive foi com o Wawrinka para lá. Eles tiveram se estranharam naquela semi, porque o Wawrinka andou se estranhando com a mulher do Federer. E aí muita gente diz que foi proposital para ela não ir para Lille, porque quando eles ganharam lá em Lille, eles fizeram uma festa danada e as mulheres atrapalhariam. Mas aí é só boato, né? Isso aí é conjectura, isso é invenção, isso é intriga da oposição. Sim, claro. Aí a pessoa já coloca isso, com certeza. O Eusébio, você falou que você aprendeu, assim, tem ótimos comentaristas ali com você e tudo, então você foi pegando com eles, você também foi procurar estudar sobre o tênis, sim, ver estilos de narração. Quem é que te agradava, assim, que dentro do seu estilo você também fez isso? Como é que você se adaptou ao tênis? Porque, assim, igual você falou que narra outros esportes, com certeza, você narra, sua narração é sensacional. Eu também uso muito esse termo, então, beleza. Você se espelhou em alguém, assim, para narrar e na hora de aprender sobre o tênis?
como é que foi essa... Quem te passou mais coisas? Quem você conseguiu absorver mais conhecimento? Porque a gente, vendo a narração, a gente percebe que você entende muito de tênis. Você percebe, porque o tênis é muito lado psicológico, você manja muito bem. Às vezes você já puxa o comentarista dentro daquele aspecto do jogo ali. Eu percebo muito isso na sua narração. Como é que veio essa construção, vamos dizer assim, do Eusébio para narrar? Em termos de narração, assim, o grande espelho foi o Rui Viotti. O Rui Viotti, eu sempre falo nas minhas entrevistas, recentemente eu dei uma para o Silvio Bastos, no canal dele. O meu espelho de narrador para tênis é o Rui Viotti. O Rui Viotti, e Deus me deu a oportunidade de poder conhecê-lo pessoalmente. Foi um contato muito rápido, ele estava fazendo o Brasil Open lá na Bahia, na Costa do Sauípe, na época. Eu cheguei para conversar com ele e tal, bati um papo muito longo. E o Rui foi muito solícito, muito gentil. Tem uma boa amizade com o filho dele, que é jornalista e cobre tênis, o Rui Viotti Filho. O Ruizinho está aí na batalha até hoje. E ele é o grande espelho da narração. Para mim, ele é o maior narrador de tênis da história do Brasil em todos os tempos. Acho que não vai surgir ninguém que faça o que o Rui fazia. A voz do Rui era muito emblemática, né? Até para brigar com a coordenação, ele tinha uma voz emblemática. E o Rui, ele me ensinou muito nas narrações dele. A parte técnica de visualização do jogo é o contato de muitos anos com o Dácio Campos e com o Narc Rodrigues. Eu trabalho há muitos anos com o Narc continua com a gente até hoje, o Dácio já não está mais, e eu prestava muita atenção no que esses caras falavam e ficava olhando o replay para entender o que eles estavam dizendo. Né? E recentemente já tem mais de 10 anos, veio para o nosso time o Domingos Venâncio, que é um cara que ele tem uma função que é muito importante dentro da Confederação Brasileira de Tênis, que é a do capacitador. Ele é o sujeito que dá aula para aquele sujeito que vai dar aula para o aluno. Ele ensina o professor. E ele é um cara fantástico também. Então eu peguei a parte técnica, a parte psicológica do jogo e adquiri conhecimento através desses três nomes. E tem a parte histórica também, que a Maria Esther e recentemente o Thomas Koch, eles vieram acrescentar para nós. E muitos detalhezinhos que na parte técnica você não tem, na parte de narração e tal, você não pega, você pega com a experiência dessas duas pessoas, principalmente a Maria, que a Maria ficou muitos anos com a gente, né? A Maria até o fim da vida estava com a gente trabalhando. E a Maria tinha muitos detalhes de bastidores que ninguém tinha, porque a Maria ela tinha acesso a locais que nós não tínhamos, né? A credencial dela dava direito a ela entrar em qualquer lugar, em qualquer torneio. A credencial dela era ela própria, né? Ela chegava, deixa ela... Exatamente. E, principalmente o Wimbledon, né? O Wimbledon e Roland Garros. Que a Maria era muito amiga também do então, na época, presidente da Federação Francesa, que agora já trocou, e o Jean Gachassan era muito amigo dela, e todos os anos ele ligava para ela antes do Roland Garros e falava assim, você tem os ingressos livres aqui, vem para cá e tal, se você puder, a gente manda passar. Ela sempre dava o ar da graça no Roland Garros. Agora o Wimbledon, todos os anos, ela já ia um mês antes de começar o torneio, e o torneio acabava, ela ainda ficava mais um mês em Londres e depois ela voltava ao Brasil. Ela ficava quase 2 meses em Londres, porque ela sempre teve muitos amigos por lá e o pessoal da Federação Britânica dava todo o suporte para ela. Eu lembro quando eu estava em 2014 fazendo finals, que não era um Wimbledon, em Greenwich, é bem longe de lá, a gente teria que atravessar a cidade. Então, como uniforme do Sport TV, a gente tinha um terno, uma camisa social, mas só que a calça não era social. Aí eu falei, pô, não vou para Londres, ainda mais nessa época que deve estar bem frio, não vou levar uma calça social, que o tecido é muito fino, eu vou congelar. Eu vou ter que usar 2 calças por baixo. Aí eu falei, não vou botar muito volume na mala. Aí a gente estava meio que apertado já em cima do dia da final, a gente tinha um dia para fazer tudo pela manhã e tal. E à noite tinha que estar lá também, que tinha jogo, era dia de semifinal, e ela cogitou a possibilidade de fazer com que a gente visitasse o Wimbledon, eu e o Narc. Só que nem eu e o Narc estávamos com calça social. Ela falou, vai ser impossível, eles não vão deixar vocês entrarem sem uma calça social
em Nossa, Wimbledon. incrível, Falei, né? sapato eu tenho, Maria. Sapato, sempre tenho sapato na mala, né? Aí eu falei, pô, não vai dar tempo de ir a uma loja comprar uma calça para poder ir ao Wimbledon. Aí acabei não tendo essa oportunidade de conhecer o Wimbledon com a Maria Esther. Eu não precisaria de credencial nenhuma, nem de bilhete. Entendeu? Entendeu? É, É como entrar na Sociedade Harmonia de Tênis em São Paulo. Ali nos jardins onde ela frequentava todo santo dia. Se ela batesse na porta, a gente entraria sem precisar de identificação. Tanto que aham, quando eu fui gravar agora para o programa dela, já tem uns 2 anos que eu tive que ir à Sociedade Harmonia, eu levei quase 1 hora e meia para poder entrar, para eles autorizarem a entrada de equipe. Eu falei, se a Maria Esther olha, estivesse viva, a gente já estava terminando o nosso trabalho. A gente nem sequer aham. iniciou, entendeu? Que a Sociedade Harmonia ela tem muitos critérios e tal, todo critério de segurança, para não dar problema para o sócio que frequenta ali aquele clube maravilhoso, um clube espetacular. Né? Quem tiver a oportunidade de um dia conhecer a Sociedade Harmonia, tiver acesso, porque nem todas as pessoas têm acesso, eu recomendo. Aquilo ali é um ambiente que respira tênis. Então, Então, essa você. técnica vai por aí, né? Então, José, você começou a falar, e eu ia te perguntar exatamente, que eu te perguntei isso, mas eu ia te perguntar exatamente sobre a Maria Esther. Aí você já contou algumas coisas aí. Como é Uhum. que era, assim, a relação ali do dia a dia com ela? Assim, ela gostava muito, a gente via, assim, pô, uma honra você poder ver uma transmissão e ter uma Maria Esther Bueno. Imagina você trabalhando ao lado dela e tendo podendo usufruir de tudo assim, né, da pessoa que ela era. Ela não parecia ser uma Uhum. pessoa fantástica, né? É, E a Maria Esther, assim, ela não era. Como ela viveu numa época que não existia muita tietagem, muita badalação, ela às vezes tinha alguma dificuldade de lidar com isso, mas ela sempre atendia todo mundo. Assim, a Maria, às vezes no Rio Open aqui, ela tinha que sair da sala de imprensa e pegar um carrinho daqueles carrinhos elétricos para conseguir chegar a tempo na cabine. Que se ela viesse a pé, que é o trajeto que a gente faz normalmente, eu nesse trajeto a pé eu paro algumas vezes. Tanto que se eu precisar entrar, imagina. por exemplo, a gente tá gravando agora, são 10h17 da manhã. Se eu tivesse aqui na sala de imprensa do Rio Open num dia de torneio, se eu tivesse que entrar no ar às 11h30, às 10h17 agora, 10h30 eu já saía, já iria saindo da sala de imprensa para poder ir. Porque se Ah, tiver muita gente, eu tenho que parar. Muita gente me para. sim. Aí a gente conversa e tal, tira uma foto, dá uma ideia. A Maria era impossível, porque a Maria levaria umas 2, 3 horas, porque todo mundo queria parar. Assim, tipo o Guga. Quando o Guga visita a gente lá, o Mas, Guga tem que vir de carrinho também, senão ele não consegue chegar aham, lá. Né? Todo mundo querendo tirar uma foto. Mas com o tempo, quando ela veio para a televisão, aí isso aumentou. E aí ela passou a administrar melhor esse tipo de coisa. Mas a Maria era muito simples, cara. Assim, você está trabalhando com ela quer uma balinha? Pô, você quer aham. uma água? Pô, vou lá embaixo comer. Quer que traga o sanduíche para você? Eu falei, mas Esteban, você não precisa me servir, pelo amor de Deus. Quem tem que servir você é a gente, né? E sempre, principalmente no US Open, porque o US Open as jornadas eram muito longas de trabalho. Uhum. E o US Open chegava a ficar 12 horas narrando. Né? Pelo fato de estar no local, você tem que levar o máximo de evento do local para o telespectador que está em casa. A equipe do Brasil ela trabalharia menos, também não é justo você estar no local e trabalhar o mesmo que a equipe do Brasil. Então, cansei de chegar lá, a Maria Esther vindo com sanduichinho, botava no frigobar dentro da cabine. Ela fala assim: eu não vou comer esse que eu peguei a mais para vocês aí. Entendeu? Vocês querem o É, café? Eu vou lá no Playons Lounge e trago o café de lá, que é melhor do que o do restaurante da imprensa, porque ela tinha acesso ao Playons Lounge sim. a partir da segunda semana. A gente só poderia entrar no Playons Lounge, que é o melhor restaurante do US Open, que é o espaço dos jogadores, na primeira semana. A partir da segunda, você teria que ter uma braçadeira autorizada pela USTA e aí dar uma certa mão de obra. E tinha um segundo restaurante que era na entrada ali da loja de produtos do US Open, que era muito bom, mas esse ficava muito cheio.
E a gente não tinha tempo de ficar numa fila, porque chegava na hora de comer, teria que voltar para a transmissão. Aí tinha o da imprensa, que era mais ágil, mas também a comida não era lá essas coisas. Mas, né, a essa altura do campeonato você acaba comendo qualquer coisa. Mas a Maria, ela vinha, trazia lá o café do Players Lounge, que era muito melhor, era café da Colômbia. Não, E aí eu falei, caramba, a Maria tem uns acessos aí que a gente não tinha. Né? Principalmente na segunda semana. Na primeira semana era uma festa aquele Players Lounge. Eu cansei de ver todo mundo lá. Os únicos que eu nunca vi por lá, eu acho que eles evitavam comer por lá, era o Federer e o Nadal. Mas eu vi a família do Federer, eu vi a família do Nadal, todo mundo por lá. O Djokovic eu vi. O Djokovic, eu cheguei a almoçar, porque as mesas eram mais ou menos parecido com a mesa que eu estou aqui em casa, que você não tem imagem aberta. Eu estou numa mesa com seis cadeiras, uma mesa de vidro, e as mesas eram colocadas assim, a mesa que estivesse atrás de mim, a cadeira colava as costas com a minha. Aí eu tô aqui conversando com a equipe, a gente estava almoçando e tem uns caras falando um idioma que eu não entendia nada. Aí eu olhei para trás, aí tem aquela cabeça assim, aquele sujeito magrinho, com aquele cabeção, eu olhei para trás. Cara, isso aqui é o Djokovic, mano. Entendeu? Colado assim, né? Colado assim, então. Assim, na primeira semana é muito legal. Não sei se agora, né? Eles vão ter esse tipo de flexibilização, né? Porque agora o torneio também passa por ameaça de não acontecer esse ano. Eles vão decidir isso até o final de julho. Que eles haviam cancelado, eles voltaram a confirmar e até o final de julho eles vão pensar o que eles vão fazer. Mas assim, esse era o convívio com a Maria Esther Bueno, né? Eu lembro que na época eu era noivo, a minha ex-noiva, ela sempre tratou muito bem. Aí eu me casei, minha mulher sempre foi muito bem tratada por ela, entendeu? Sempre perguntava da sua família, e aí, como é que estão as coisas? A família está bem, a sua mãe e tal. Ela soube que a minha mãe ficou doente uma época, todas as vezes que eu encontrava com ela, sempre perguntava da minha mãe. Enfim, essa era a Maria Esther, e ela sempre foi uma pessoa muito ligada à família dela. Sempre, aos sobrinhos, né? Os filhos dos sobrinhos. A Maria sempre teve uma integração muito grande com a família dela. Quando ela estava no Brasil, quando ela não estava no apartamento dela, lendo alguma coisa de tênis ou jogando tênis na Armoria, ela sempre estava na casa de um dos meninos que ela falava, né? E ela tinha uma integração muito grande com o irmão, né? O Pedro Bueno, que faleceu antes dela, e ela ficou muito mal nessa época, né? Muito mal com o falecimento do Pedro. Ela jogava, ele também jogava tênis, não é? Sim. Ela aprendeu muito com ele, não foi? Você vê Sim. que legal, na hora que eu te perguntei sobre a Maria Esther, você me falou as coisas mais simples, assim, né? E isso demonstra o quão ela era grande, né? Sim. E esses maiores são geralmente assim, né? Ela foi uma das maiores atletas, um dos maiores pessoas, né, no esporte que o Brasil já teve, ela tem que ser lembrada e reverenciada. Por isso que eu falei, tem que perguntar da Maria Esther, e adorei a sua resposta, porque você foi naqueles pontos mais simples. Você fala aí, ela é gente como a gente, assim, né? Uma pessoa super bacana. Porque, assim, tem as malas também, né, Eusébio? Tem os malaços. Que é mais mascarado, né? Sim, tem sempre. Não vou te perguntar quem são as malas, não. Pode ficar tranquilo. A Maricel tinha certeza que não era. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você falou, já citou aí Federer, Nadal, Djoko, Murray. Quer dizer, você viu e já narrou jogos de outros. Eu sei que o pessoal deve te perguntar isso também. E, às vezes, responder isso, a pessoa pensa assim, então ele torce para o fulano. Isso deve ser uma coisa que, antes de eu te perguntar, você já até sabe o que eu vou te perguntar, assim, deve ser muito chato e desagradável quando alguém manda lá e fala assim, você está torcendo para o Beltrano. Aí, no mesmo jogo, a outra pessoa acha que está torcendo para o outro. Isso é o que mais te irrita, Eusébio? Não, assim, isso não chega a me... O que me irrita, às vezes, é ofensa, assim, ofensa gratuita, o sujeito vai lá e se esconde atrás de um teclado de computador e te ofende sem te conhecer. E
E às vezes é um cara muito mais novo que não conhece nem a tua história. Tem uma galera aí que é muito novinha, que quando eu comecei a narrar, eles estavam na barriga da mãe, cara. Assim, torcedores dos mais recentes. Os do Federer já são um pouco mais antigos, entendeu? Os do Nadal também já estão entrando nessa faixa aí. Os do Djokovic tem muito torcedor novo do Djokovic. Né? E nos últimos tempos a gente tem apanhado muito dos caras que gostam do Kyrgios. Porque o Kyrgios, querendo ou não, aquelas loucuras, aquela falta de educação dele, aquele monte de confusão que ele arruma, ele acaba sendo engraçado para aquilo ali, porque ele cria uma outra atmosfera do jogo. Né, Eusébio? Ele completamente. E ele joga muito tênis. Ele é um craque. Ele é um John McEnroe dos tempos modernos, amigo. Ele é um cara genial jogando tênis. Ele faz o que ele quer com a raquete. Entendeu? Só que a cabeça dele leva ele para outra órbita. Ele é um cara que funciona muito bem em competições de grupo, competições de nações. Ele está junto com a galera, junto com os. Ali ele funciona muito bem, não cria confusão. Ele sozinho é um perigo, porque ele arruma um problema. Então tem os caras que vão lá você está torcendo para o Nadal. O Narc sofre muito com isso, né? Às vezes você está torcendo para o Nadal, entra o cara lá que é Nadal, você está torcendo para o Federer, e não sei o quê. Isso é uma bobagem. Não. Eu nunca escondi a minha preferência pelo Roger Federer. Tem gente que me encontra em torneio e toma um susto. Você torce para quem? Eu falo assim, Federer. Aí o cara toma um susto assim, falei, você torce para quem? Eu sou Djokovic. Falei, parabéns, cara, você torce para um grande cara. Entendeu? Parabéns, torce para um cara que é um dos maiores da história também. Eu torço para o Federer. Você não gosta dele? Eu falei, não. O Nadal nunca me deu um beliscão para falar que eu não gosto dele, cara. E eu acho que o Nadal é genial. Aliás, dos três, o Nadal é o maior exemplo de vida. O Nadal é o maior exemplo de atleta, de profissional e de vida. Ele ensina para você que você nunca deve desistir, só quando realmente não dá mais, entendeu? Você tem que lutar até a última gota. O Nadal ensina isso para todo mundo. Né? O Nadal é um exemplo de vida. E eu gosto muito dos três agora. O Federer é o cara da minha preferência. Uma vez perguntaram para um companheiro de trabalho meu, Daniel Pereira, que é narrador do canal também, aí alguém no Twitter ou uma rede social qualquer aí perguntou para ele, Daniel, por que vocês não falam o time de futebol que vocês torcem? Aí ele respondeu, por causa de vocês. Se eu falar o time que eu torço, vocês vão começar a me perseguir aqui. Entendeu? Sim. Então, então por isso, mas eu tento fazer as pessoas entenderem o seguinte, o tênis não é o futebol. O tênis é um outro esporte. Então, os caras perguntar para quem eu torço, eu vou dizer para quem eu torço. Entendeu? Futebol eu já vou pensar duas vezes, porque no Brasil eles confundem muito a coisa, né? Não só no Brasil, em alguns outros países também. E torcedor virou gladiador. Vai com ato de violência e às vezes você vai sofrer um ato de violência sem a menor necessidade, entendeu? Isso é muito desagradável, isso é muito desagradável. E assim, eu acho que o brasileiro em geral, assim, eu, por exemplo, eu amo esporte, sou professor de educação física, eu tento trabalhar com o máximo de esportes possíveis e tudo mais, mas eu não vejo o brasileiro em geral gostar de esporte. O brasileiro gosta muito de ganhar. Então, ele vai naquela onda aqui e tal. E isso a gente tem que quebrar isso. E a gente quebra isso, porque todos os esportes são maravilhosos. Não é culpa do futebol que as pessoas sejam assim. O futebol não tem nada a ver com isso. É a forma como elas são e são criadas e que elas levam e acaba agregando o futebol a esse tipo de visão. E não é do futebol. E é legal tentar fazer isso com todos os esportes, incluindo o futebol, tentar, por exemplo, igual o Juca Kfouri. O Juca Kfouri vira e fala, ele é Corinthians, aí ele faz aquelas brincadeiras dele lá, mas ele... E muitos outros falam o time que torce e tudo mais. Quando eu ia te perguntar, você já até me respondeu que é o Federer. O Federer, para mim, Eusébio, o Federer, para mim, é o maior desportista de todos os tempos. Aí, quando eu falo desportista, eu não estou falando um atleta. Eu acho que também incorpora o atleta, mas o Federer extrapola isso daí. O Federer, para mim, é o maior ídolo no esporte.
Mas eu reconheço, poxa, o super jogador que o Nadal é. Para mim, o Nadal é o cara mais tático que existe. Ele consegue, com a força de vontade e determinação dele, e enxergar o jogo. Ele enxerga o jogo taticamente mais do que qualquer um. E juntou a fome com a vontade de comer nisso daí. E nisso lógico, ele tem um baita talento. Ninguém chega onde ele está sem ter o dom e o talento que ele tem. Mas, então, é muito bom, né, você ter um Federer, ter um Nadal, ter um Djokovic, que talvez, tanto o Nadal quanto o Djokovic, até em números, né, eu creio que eles podem até passar o Federer em número de Grand Slams e tudo mais. Parabéns para eles, né? Mas o Federer, para mim, é o tênis, né? Eu acho que o Nadal, acho que esse ano, se tiver Roland Garros, acho que ele já iguala. Iguala. Eu acho que ele vai ganhar Roland Garros pela 13ª vez na carreira. E ele esse ano chegou a declarar: não, eu acredito que alguém um dia vai ganhar 12 vezes Roland Garros. Eu falei, pô, a gente até gravou um podcast, falei, só se o Nadal, que casou agora, o filho dele nascer e botar o moleque para jogar tênis. Aí o moleque vai ganhar 12 vezes Roland Garros, se tiver a garra dele, né? Se puxar o DNA do pai. Né? Mas cara, é muito difícil, muito. Você ganhar um torneio 12 vezes, ainda mais um torneio melhor de 5 no Saibro, é muito difícil, é muito. A não ser que mude o Grand Slam para melhor de 3 sets, né? Ganhar como Federer assim, ganhou o Wimbledon, como o Djokovic ganhou a Austrália. O Djokovic na Austrália é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. O Federer é mais equilibrado, né, Eusébio? Nesses torneios, né? Apesar de que Roland Garros ele conseguiu ganhar quando, se eu não me engano, o Soderling eliminou o Nadal. Uma coisa surreal, né? O Nadal perder, e esse ano o Federer conseguiu ganhar. Mas ele fez 3 finais com o Nadal. Aí você viu que no começo ele tentava jogar bem, mas apesar de eu ser super fã do Federer, o Federer. Atualmente eu vejo o Federer com mais paciência. Afinal, ano passado de Wimbledon, que ele teve para ganhar ali 2 vezes do Djokovic, eu falei, cara, ele vai ganhar. Semifinal ele teve muita paciência, brigou com o Nadal, até o final ganhou um jogaço, eu andando aqui dentro de casa para lá e para cá, para lá e para cá. E na final ele poderia ter vencido também, mas em Roland Garros, primeiro set ele ia, chegava o Nadal, ganhava no tie-break. Aí parecia que depois o Federer largava para lá. Porque ele sabia que ia ter que ficar muito tempo ali. Né? E essa final de Wimbledon do ano passado, ela tem uma característica, né? O Djokovic, em nenhum momento, ele jogou melhor. Sim. Mas ele teve o mental muito forte nos grandes pontos. Foi aí que ele levou o jogo. Ele ganhou os 3 tie-breaks. Por exemplo, naquela situação de 40-15, 2 match points, saque, você tira o Federer dali e coloca o Nadal, o jogo teria acabado ali. Que mesmo que o jogo ficasse 40 iguais, o Nadal ia brigar até ganhar o jogo ali. O Nadal não ia deixar passar, a não ser que ele tivesse lesionado, entendeu? Eu acho que mentalmente o Nadal ganharia esse jogo do Djokovic. Mas não era o Nadal que estava lá, era o Federer que estava lá e acabou passando. E foi um erro de estratégia, de repente o cansaço mental naquela altura do jogo, um jogo de quase 5 horas, que no 40-15 você tem que mudar um pouco aquilo que você está fazendo. Mas aí não sou eu que vou dizer isso para o Roger Federer, né? Nem eu, nem o treinador dele. Acho que na cabeça dele ele deu uma travada. E ele deve ter lembrado de ocasiões passadas que ele teve a mesma situação e não ganhou do Djokovic. Que ali, amigo, se ele mete um primeiro saque e põe a cara na rede, é o primeiro ponto. Você teria um 40-30 ainda. Ele sacou e ficou no... Aí você tem um cara que tem uma devolução, como a do Djokovic, o cara entrou no ponto. Aí daqui a pouco, quando ele foi ver, já estava perdendo lá no tie-break do 5º. Quer dizer, eu acho que uma chance como essa aí vai ser difícil para ele, porque a idade já tá batendo e ele já começou a cogitar a possibilidade de aposentadoria. Todo mundo um dia vai parar. Se o Pelé parou, então o Federer vai parar. Entendeu? O Maradona parou, o Pelé parou.
Todo mundo vai parar um dia. O Djokovic vai parar, o Nadal vai parar, e aí o mundo e a vida vai seguir, o tênis vai continuar. Claro. Com certeza. Não, esses caras são maravilhosos mesmo, são incríveis. E outra coisa que me chama a atenção do Federer, além de ter... Ele tá começando... Apesar de estar no final de carreira, ele aprendeu coisas ainda, né? Ele começou a vencer o Nadal mais vezes. Para os últimos jogos, ele perdeu um jogo para o Nadal, se não me engano, nos últimos 7 jogos. E mesmo assim, ele ainda tem uma desvantagem ali para o Nadal. O Eusébio, assim, qual foi... Você falou esse jogo de Wimbledon ano passado, talvez esteja dentre eles. Quais foram os melhores jogos, assim, os jogos, se eu te perguntar assim, 3 jogos que você narrou que foram marcantes mesmo? Você tem, consegue? Alguns eu lembro. Seriam até mais de 3, né? Mas assim... Pode falar mais, José. Aquele jogo do Guga em Lisboa foi o mais marcante da minha carreira, porque num determinado momento, aquele gol do Agassi 3-0 e virou 1 do mundo, num determinado momento, aquele jogo passou a ser a maior audiência da história do Sport TV. E isso durou muito tempo. Aí foi só ser superado por uma final que tinha o Flamengo, olha só. O Flamengo tem uma torcida interplanetária, né? E isso foi muito importante para a minha carreira. E muita gente viu aquele jogo. Parecia um jogo de futebol, na verdade. Parecia uma seleção brasileira. O Guga maravilhoso também, isso. né, Alberto? O Guga, nossa! Numa final de Copa. Um outro marcante para minha carreira, a minha primeira final que eu narrei de Wimbledon. Eu estava começando, foi em 99. A final que o Sampras ganhou do Agassi. Essa foi uma final que, para mim, é inesquecível, a minha primeira final de Wimbledon. E eu destaco aqui alguns jogos da Olimpíada de 16. Aquele jogo de primeira rodada, Djokovic e Del Potro, um dos maiores jogos que eu narrei na minha vida. Um duplo 7-6, mas um jogo que poderia ter ido para qualquer lado. O jogo entre o Nadal e o Bellucci na Olimpíada. E foi um jogo que o Bellucci poderia ter levado. Aí foi para o terceiro, aí o Nadal no físico e na mente ele supera. Ele engole. A semifinal entre o Nadal e o Del Potro, que foi um jogo espetacular. E eu lembro que na minha posição de narração era muito lá em cima, era no último andar daquela quadra maravilhosa aqui do Parque Olímpico, que a posição de televisão era lá em cima por último, logo embaixo tinham os profissionais de jornal, internet e rádio. E lá de cima tinha muito espaço, tinha muito lugar vago. Começou a ficar muito cheio nas fases decisivas. E eu lembro que o meu amigo, querido jornalista morando na Espanha, Fernando Calas, trabalhava com a gente naquela época, já tinha saído há pouco tempo, mas estava aqui cobrindo a Olimpíada para um órgão de imprensa da Espanha, se não me engano. E ele é muito torcedor do Nadal. E ele ali sofrendo com o Nadal naquele jogo com o Del Potro. Aí eu falei para ele assim, Calas, fechei o microfone, Calas, eu acho que hoje vai ser muito difícil. Do jeito que o Del Potro está pegando, o Nadal enrosca muito a bola, mas o Del Potro está cortando todas na subida e enfiando a mão na direita, e ele está fazendo com o Nadal aquilo que o Nadal não gosta. Ele está acuando o Nadal está sendo empurrado para o fundo da quadra. Meu. Eu acho que hoje vai ser muito difícil para o Nadal, e realmente foi o Del Potro que acabou indo na final. Esse é um jogo que eu destaco. E outro jogo também que eu destaco é essa final olímpica dele com o Murray, no melhor de 5. Ele já estava fisicamente muito desgastado, e aí o Murray fisicamente estava muito bem. Aliás, foi a melhor fase da carreira do Andy Murray, né, de 2013, 12, né, a 2016, melhor fase da carreira do Murray. Ele chegou a ser 1 do mundo. Tá? O Murray ganhou o Wimbledon em 2013. Ganhou a Olimpíada 12 e ganhou o Wimbledon em 2013. Ele perdeu o Wimbledon 12. Ele perdeu a final para o Federer. Ele perdeu o Wimbledon 12 jogando bem, perdeu para o Federer. Mas ganhou a Olimpíada. Ganhou logo depois da Olimpíada. Poxa, que pena, o Federer não ganhou o ouro olímpico ali. Aí mas o Murray... Sim, mas foi na dupla. Ele foi na dupla. Mas tudo tem uma explicação, né? Muita gente não lembra. O Federer perdeu a final de Londres do ouro para o Murray. Mas se você lembrar, ele teve uma semifinal com o Del Potro, era melhor de 3, mas foi 18-16 no terceiro.
Não é moleza, não. Aí ele Ainda chegou mais na... na Olimpíada. E eles... com Del Potro, eu amo o esporte argentino e os jogadores argentinos. O Del Potro é um monstro de um jogador. Já tinha até vencido o Federer em 2009, 2008 no US Open, uma final, Uhum. né? 2009, Bem 2009. lembrado. 2009. Então, tudo não é por acaso, entendeu? Não é por Não, acaso. não é. Você tem sempre uma razão. Por exemplo, Del Potro não ganhou a Olimpíada de 2016 porque ele veio de uma campanha de jogos duríssimos. Ele pegou a final no melhor de cinco. Só a final era melhor de cinco. E o Murray inteirão. O Murray voando. Eu nunca vi um cara defender tanto no jogo como o Murray. Mais que Defendeu o Djokovic, demais. Não, o Djokovic é normal isso nele, mas assim, não, sim, mas naquele dia, né? aquele jogo foi um negócio absurdo, absurdo. E esses são os jogos que eu destaco. Tem alguns outros assim, mas esses são assim os mais emblemáticos, né, que eu lembro. Tá, bacana. Poxa, eu fui nas Olimpíadas e assisti o máximo de coisa que eu pude assistir lá. Eu tentei ver tênis, você falou que tinha muito lugar vazio. A gente via ali, né, a quadra e tal. E eu tentei comprar ingresso bem antes. Lá todo dia eu tentava, não consegui dia nenhum ingresso para o tênis. E assim, foi meio frustrante, porque não, assim, eu amei ver as Olimpíadas, foi com o meu primo, que é professor de educação física também, o Mike. A gente viu no velódromo, a gente viu basquete, a gente viu handebol, a gente viu tudo. Mas o tênis a gente não conseguiu ver. Pô, eu queria tanto ter assistido o tênis. Eu digo vazia as posições perto da minha posição. Por exemplo, as Tá. TVs não iam para lá, porque a gente tinha 16 canais, e então a gente tinha um canal exclusivo para tênis. Então a gente transmitiu todos os dias, o dia inteiro. Mas só que as outras TVs não tinham a grade tão disponível assim. Então, às vezes o Sareta chegava lá, fazia alguma coisa para a Band e ia embora. Mas na final estava todo mundo. Na Tudo final, ali. todas as TVs estavam lá ocupando as suas posições. E muita gente não tinha lugar para sentar. Muita gente que já tinha acompanhado outras modalidades foi para ver a final. Entendeu? Semifinal e final estava lotado, lotado. Agora, ingresso, eu acho que era realmente pouco provável de conseguir para o tênis, que eles foram todos vendidos, todos. Tanto da quadra central quanto lá da quadra 1. Eles foram todos vendidos. Era difícil você conseguir. O público do tênis gosta muito de acompanhar esses eventos de perto. O cara vai. O cara veio para o Rio de Janeiro para ver, entendeu? Muita gente daqui do Rio de Janeiro, muita gente que veio do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo também. Claro, claro. Foi um evento sensacional, maravilhoso mesmo. Oi, Eusébio, chegando aí no final, eu Sim, querido. quero te agradecer demais. Pô, que papo bacana, você é muito bom de papo mesmo. Eu admiro mesmo, bem acredito. Eu deixei de te perguntar alguma coisa, você quer comentar, falar alguma Não, coisa? não, acho que você perguntou tudo que. Perguntou até coisas muito mais interessantes do que em outras entrevistas, entendeu? Legal. É, o pessoal se atém muito à parte do trabalho, entendeu? A parte da vida, assim, um pouco a gente perguntou. O Silvio Bastos foi um pouco para esse lado da parte da vida, assim. Né? Mas o que eu tenho a dizer é que eu pretendo continuar por aqui durante algum tempo ainda. Eu vou fazer 50 anos agora, no dia 2 de outubro. Eu tenho 23 anos de carreira, ano que vem eu vou de carreira de narrador, né? Que de carreira a carreira tem um pouquinho mais, como jornalista formado, né? Pela extinta Universidade Gama Filho aqui do Rio de Janeiro, fiz jornalismo por lá e virei narrador no Sport TV, né? E eu pretendo, pelo menos, chegar num nível de narração de um J. Júnior com a idade que ele tem. Ou seja, eu teria que viver mais uns. Eu não sei quantos anos o Jota tem, mas para mim ele é um jovem senhor. Ele é muito craque, né, o Ele Jota é Júnior? muito craque e muito querido. É um ser humano espetacular, o J. Júnior. E pelo menos mais uns 20 anos de trabalho aí, né? Para Você tá muito gente novo. Você tá se novo. aposentar aí e que a gente
consiga ter saúde, que não surja mais nenhuma doença louca que ameace aí a humanidade, porque as coisas estão muito estranhas, né? E para encerrar aqui, eu peço para as pessoas que elas tentem se cuidar o máximo. Eu sei que é muito difícil ficar em casa, não é bom ficar em casa. Você ficar trancado, mesmo que você possa sair, mas você ficar trancado não é muito bom, não é muito legal. Você precisa ver o mundo e ver as coisas. Mas se você tiver que sair pelo menos uma vez no dia, vá com segurança e não aglomere, evite aglomerar. Você não precisa aglomerar, entendeu? Você pode sair, mas não precisa aglomerar. Vai, faz uma caminhada, vai, anda distante, mantenha a distância, entendeu? Tome os devidos cuidados quando voltar para casa, porque a gente espera que isso passe e que tenha pelo menos um remédio para controlar essa doença e, mais lá na frente, uma vacina, porque vacina é um instrumento de pesquisa e, às vezes, pesquisa de muitos e muitos anos. Não é de uma hora para outra que vem o gênio da lâmpada, vou inventar aqui a roda e vou curar o coronavírus. Não é assim. Não. Então, enquanto isso não acontece, tomara que isso aconteça, que seja pela primeira vez na humanidade que alguém faça uma vacina em pouquíssimos meses. Já tem algumas aí que estão sendo testadas, mas tomara que isso aconteça, ou que pelo menos alguém arrume um remédio que seja eficaz e que não tenha efeito colateral, que não vai te prejudicar, para a gente poder ter uma vida, voltar a ter uma vida normal, né? E uma lição, as pessoas vão ter que aprender a valorizar aquilo que elas não davam muita importância, que é o companheirismo, a amizade e, sobretudo, a saúde. E aí as pessoas vão ter que começar a valorizar isso. Eu acho que foi a grande lição dessa pandemia para todo mundo. Eu espero que algumas pessoas possam assimilar. Eu também espero. Ótimas suas palavras. E a gente zelar não só por nós, né? Mas pensar no outro também, que quando a gente toma esse cuidado, a gente está tomando cuidado por nós e pelas pessoas ao nosso redor, as pessoas que nós amamos e até aquelas que nós nem conhecemos, mas que merecem o mesmo respeito que as outras. Beleza. Muito obrigado, Eusébio. Pô, ganhei meu dia quando você falou que a entrevista foi boa. Galera, escuta aí, foi muito bacana, hein? Dá o like, segue o canal. Poxa, brigadão, valeu. Abraço. Valeu, Juliano. Forte abraço aí, até a próxima. Eu que agradeço pela lembrança e pelo convite, hein? Obrigado, Eusébio. Fica com Deus. Amém.